Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about you. Fala, meu amigo, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para falar do livro de Gênesis. Nós já falamos do 1 até o 6 e hoje nós vamos falar do capítulo 7 e do capítulo 8. Ou seja, já falamos do 1 até o 6 e hoje nós vamos falar do 7 e do 8. Quando nós falamos do capítulo 7 e do capítulo 8, nós lembramos de um homem justo. Esse homem justo era Noé. A Bíblia diz que ele era um homem justo, que ele andava com Deus. E quando nós falamos de Noé, ou seja, quando nós falamos do capítulo 7 e no capítulo 8, nós vamos ter que observar o seguinte. Nós temos que observar que um período de 40 dias e 40 noites choveu e as fontes subterrâneas se romperam, trazendo inundação para aquele lugar. Isso é o que nós chamamos de dilúvio. Toda a terra estava inundada por causa do dilúvio. A segunda observação é que os montes mais altos ficaram abaixo das águas aproximadamente 7 metros de altura. A terceira observação é que as águas só começaram a baixar, depois de 7 meses. E a quarta observação é que todo dilúvio durou mais ou menos um ano. E a quinta observação é que todos os seres vivos daquela região, daquele lugar, morreram. Ou seja, um período de 40 dias e 40 noites, choveu, rompeu-se todas as fontes subterrâneas, inundou aquele lugar e houve o dilúvio. As montanhas mais altas ficaram abaixo das águas aproximadamente 7 metros. Nós vamos ver que após só 7 meses que as águas começaram a baixar e nós vamos ver também que durou mais ou menos um ano e todos os seres vivos daquele lugar morreram. Quando nós falamos de justo, ou seja, homem justo, nós definimos a palavra justiça como aquele que observa os preceitos estabelecidos por Deus. A palavra justo também quer dizer santo, separado, ou seja, aquele que observa os princípios dados por Deus, ele se torna uma pessoa justa, ele se torna uma pessoa pura, ele se torna uma pessoa separada. Se nós queremos ser santo diante de Deus, nós temos que observar os preceitos e os princípios estabelecidos pelo Senhor. Quando nós chegamos ali no capítulo 7, no verso 1, nós vamos ver o seguinte, que Deus, ele encontra um justo, ou seja, um princípio a qual nós aprendemos aqui é que Deus, ele está sempre procurando um justo. Deus encontra um justo, esse justo é Noé. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus convida um justo, ou seja, convida Noé para entrar na arca e juntamente a sua família. Ou seja, o segundo princípio que nós aprendemos aqui, que Deus, ele vê importância no justo e Deus também vê importância na família do justo. A terceira coisa que nós vemos ainda no verso 1 é que Deus, ele declara que toda aquela geração era uma geração de injusta, ou seja, daqueles que faziam aquilo que não era aceitável pelo Senhor Deus. Todo aquele que não faz a vontade de Deus é considerado injusto, é considerado uma pessoa ímpia. E Deus declara que toda aquela nação, toda aquela geração era uma geração injusta porque não obedecia e não fazia a vontade de Deus. Quando nós falamos que Noé era justo, nós vamos ver que Noé era justo porque simplesmente ele cria na voz de Deus. Para ser justo, tem que crer na palavra do Senhor. Para ser justo, tem que crer que realmente a palavra do Senhor, ela é eficaz e tem poder em nossas vidas. A segunda coisa que Noé é que ele era obediente à voz de Deus. Não basta só crer, não basta só ouvir, mas também tem que obedecer à voz de Deus. Para ser justo, tem que obedecer, não questionar, não desanimar, mas tem que fazer a vontade de Deus, tem que obedecer à vontade de Deus. A terceira coisa que eu aprendo aqui acerca da justiça de Noé é que Noé perseverou em fazer a vontade de Deus. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele encontra desafios, ele encontra barreira, ele encontra muitas coisas que querem acabar ou parar com a sua caminhada. Mas Noé, ele perseverou em fazer a vontade de Deus. É difícil, é muito difícil, mas nós temos que perseverar em fazer a vontade do Senhor. A quarta coisa que eu aprendo aqui acerca da justiça de Noé é que ele ignorou a voz daqueles
opositores da vontade de Deus. Existem muitas pessoas que realmente querem fazer a vontade de Deus. Muitas dessas pessoas estão próximas de nós, mas existem muitas pessoas que também estão próximas de nós que são opositores à vontade do Senhor Jesus Cristo. São essas pessoas que muitas das vezes tentam nos persuadir para parar a nossa caminhada, para parar a nossa labuta, para parar aquilo que nós estamos fazendo, a qual o Senhor ele tem nos mandado. Ou seja, nós vamos ver aqui que num período grande, a oposição contra a labuta de Noé foi grande, mas ele simplesmente ignorou. E dessa mesma forma nós também temos que ignorar aqueles que querem parar, ou seja, querem nos convencer, nos persuadir a parar de fazer a vontade de Deus. Quando nós falamos ainda acerca da justiça de Deus, nós vamos ler lá no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 32, verso 17, está escrito assim: o efeito da justiça será a paz. O efeito que a justiça faz naquele que faz a vontade de Deus é o sentimento de paz. Todo aquele que faz a justiça de Deus, ele sente paz. A operação da justiça é o repouso e a segurança para sempre. Ou seja, a operação da justiça em nossa vida nos traz repouso e segurança. Todos aqueles que estão fazendo, todos aqueles que estão dentro da justiça de Deus, sente a segurança, sente que está protegido. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Em Provérbios capítulo 21, verso 21 diz assim: o que segue a justiça e a beneficência achará vida. Ou seja, todos aqueles que seguem a justiça de Deus encontrará vida. E a Bíblia diz que encontrará vida e vida em abundância. O verso continua falando assim: a justiça é a honra. Ou seja, aqueles que fazem, aqueles que estão debaixo da justiça de Deus, eles encontrarão honra no Senhor Jesus Cristo. Então, Noé era um homem justo, ou seja, Deus encontrou um homem justo, ou seja, Deus procura um homem justo. E justo é aquele que observa, que anda os preceitos e os princípios estabelecidos de Deus. Na condenação, na sentença do pecado, no grande dilúvio, aonde muitas pessoas morreram, aonde todos os animais foram mortos, mas Deus, ele tem guardado para nós uma arca, a arca da salvação, para aqueles que se acharem justos diante do Senhor. Então, que possamos meditar, lembrando, é só vitória. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more.